Alexandre o Grande, a Batalha do Grânico. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha do Grânico, travada em 334 a.C., e que marcou o primeiro grande confronto da campanha asiática de Alexandre, o Grande contra o Império Persa, e terminou com vitória decisiva macedônica às margens do Rio Grânico. Esse triunfo abriu caminho para a conquista da Ásia Menor e consolidou a reputação de Alexandre como comandante audacioso e estrategista, capaz de desafiar o poder de Dário III. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. O mundo antes do confronto. No ano de 334 a.C., o mundo conhecido era dominado por uma única superpotência, o Império Persa. Estendendo-se da Anatólia até o Egito e a Mesopotâmia, sua máquina administrativa e militar parecia inabalável. Governado por Dário III, o Império controlava rotas comerciais estratégicas e exercia influência política sobre inúmeras cidades gregas da Ásia Menor. Do outro lado do mar Egeu, porém, surgia uma força emergente que mudaria o curso da história. A Macedônia, antes vista como periférica pelo mundo grego, havia se transformado sob o comando de Filipe II. Ele modernizou o exército, introduziu a falange armada com sarissas e criou uma estrutura militar altamente profissionalizada. Seu projeto final era invadir a Pérsia. Contudo, após seu assassinato, o plano passou às mãos de seu filho, Alexandre o Grande, que herdou não apenas o trono, mas também uma ambição colossal. Alexandre assumiu o poder cercado por dúvidas. Era jovem, enfrentava revoltas internas e precisava consolidar sua autoridade. Em poucos anos, eliminou opositores, destruiu Tebas como demonstração de força e reafirmou sua liderança sobre as cidades gregas. Só então voltou seus olhos para o Oriente. Sua campanha não era apenas militar, mas também simbólica. Tratava-se de revanche histórica e de busca por glória imortal. A travessia para a Ásia. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto com aproximadamente 30 a 40 mil homens. O número pode parecer modesto diante da vastidão persa, mas tratava-se de um exército experiente e altamente disciplinado. A falange macedônica formava o núcleo da infantaria pesada, enquanto a cavalaria de elite garantia mobilidade e impacto decisivo no campo de batalha. Ao chegar à Ásia Menor, Alexandre realizou rituais simbólicos que reforçavam sua narrativa heróica. Visitou locais associados à Guerra de Troia e evocou a figura de Aquiles, modelo de guerreiro lendário. Ele via sua campanha como parte de um destino maior, quase divino. Essa convicção influenciaria diretamente suas decisões estratégicas. Os sátrapas persas reagiram rapidamente. Reuniram forças regionais para bloquear o avanço macedônico antes que ele penetrasse no interior do território imperial. O local escolhido para o confronto foi o Rio Grânico, na atual Turquia. Ali, acreditavam poder impedir a travessia inimiga e esmagar a invasão logo em seu início. A armadilha do rio. O Rio Grânico apresentava margens íngremes e correnteza moderada, características que favoreciam a defesa. Os persas posicionaram sua cavalaria na linha de frente, próxima ao rio, enquanto mercenários gregos experientes permaneciam na retaguarda. A ideia era simples: atacar os macedônios enquanto atravessassem a água, impedindo que formassem suas linhas adequadamente. Havia, porém, um problema estrutural nessa escolha. Ao alinhar a cavalaria tão próxima da margem, os comandantes persas limitaram a capacidade de recuo e reorganização. O terreno irregular impedia que os cavaleiros desenvolvessem velocidade suficiente para cargas devastadoras.
Em vez de campo aberto, estavam praticamente comprimidos contra um obstáculo natural. Além disso, a decisão de não adotar uma estratégia de desgaste foi determinante. Poderiam ter evitado o confronto direto imediato, recuando e forçando Alexandre a avançar mais profundamente em território hostil, estendendo suas linhas de suprimento. Mas prevaleceu a confiança excessiva. Subestimaram o adversário. Generais macedônicos aconselharam prudência. Sugeriram esperar o amanhecer seguinte ou procurar outro ponto de travessia. Atacar sob aquelas condições parecia imprudente. A falange poderia se desorganizar e o exército correria risco de massacre. No entanto, Alexandre decidiu agir imediatamente. Essa decisão moldaria sua reputação para sempre. Ele compreendia que precisava de uma vitória rápida e impactante. Esperar poderia transmitir hesitação. Atacar naquele momento significava assumir risco extremo, mas também demonstrar confiança absoluta. Havia ainda um fator psicológico relevante. Se o exército macedônico percebesse medo ou indecisão em seu líder logo na primeira grande barreira, a moral poderia ser afetada. Alexandre sabia que a guerra contra a Pérsia seria longa. O impacto simbólico do primeiro embate era enorme. Por fim, ao escolher o ataque imediato, ele também impediu que reforços persas chegassem. A rapidez transformou uma batalha potencialmente mais complexa em um confronto decisivo, antes que o inimigo pudesse ampliar suas forças. O choque das linhas. A batalha começou com a cavalaria macedônica avançando obliquamente. A travessia foi difícil. Soldados enfrentaram lanças e projéteis enquanto subiam a margem oposta. O combate iniciou-se praticamente dentro da água. A confusão era intensa e a coordenação exigia disciplina máxima. A correnteza empurrava homens e cavalos, dificultando o equilíbrio. Escudos colidiam, lanças se partiam e gritos ecoavam sobre o som da água. Cada metro conquistado exigia esforço físico extremo. A desorganização inicial era inevitável, mas a diferença estava na capacidade de reorganização rápida. Alexandre liderava pessoalmente a ala direita. Vestia a armadura reluzente, tornando-se alvo evidente. Durante o confronto, foi atingido na cabeça por um nobre persa que quase o matou. Seu capacete foi danificado. E o perigo foi real. Segundo relatos, Clito interveio a tempo de salvar sua vida. Se Alexandre tivesse caído ali, toda a campanha poderia ter terminado naquele instante. Esse momento crítico revelou o grau de risco assumido pelo comandante. Diferentemente de muitos líderes que observavam de longe, Alexandre se expunha diretamente. Essa postura fortalecia o moral das tropas, mas também colocava o futuro da campanha em constante perigo. Gradualmente, mais unidades macedônicas conseguiram atravessar e organizar suas formações. A falange começou a empurrar as forças persas para trás. A combinação entre infantaria disciplinada e cavalaria agressiva revelou-se devastadora. À medida que a linha macedônica se consolidava, a superioridade tática tornava-se evidente. A falange funcionava como uma muralha móvel de lanças longas, dificultando a aproximação frontal. Enquanto isso, a cavalaria explorava flancos vulneráveis. O terreno que inicialmente favorecia a defesa persa começou a trabalhar contra eles. A falta de espaço para manobras coordenadas transformou sua própria linha em um ponto de pressão. A coesão começou a se desfazer sob o impacto constante. O colapso persa. O erro estratégico persa tornou-se evidente. A cavalaria, comprimida pelo terreno e pela proximidade do rio, não conseguiu realizar cargas eficazes. À medida que brechas surgiam na linha, a cavalaria macedônica explorava cada abertura com precisão cirúrgica. A resistência inicial deu lugar à desorganização. Comandantes locais tentavam reagrupar tropas, mas a pressão era intensa. A ausência de comando central forte agravava a situação. Cada setor lutava quase isoladamente. Quando a cavalaria persa começou a recuar, o efeito dominó foi inevitável.
A linha frontal cedeu, e o pânico começou a se espalhar. Em batalhas antigas, a ruptura psicológica frequentemente precedia a derrota total. Os mercenários gregos, posicionados atrás, ficaram expostos. Lutaram com bravura, mas estavam cercados. Alexandre ofereceu rendição, porém, muitos resistiram até o fim. O combate foi impiedoso e a derrota persa tornou-se total. A captura e execução de grande parte desses mercenários enviou mensagem clara às cidades gregas sob domínio persa. A lealdade ao império poderia ter custo elevado. Alexandre usava não apenas força militar, mas também cálculo político. A vitória no Grânico foi decisiva. O campo de batalha estava nas mãos macedônicas. Não se tratava apenas de triunfo tático, mas de declaração estratégica que ecoaria por toda a Ásia Menor. Com a derrota, o mito da invulnerabilidade persa começou a ruir. O primeiro grande choque havia sido vencido pelo invasor. O mundo antigo começava a perceber que a balança de poder estava se inclinando. Consequências imediatas. Após a batalha, cidades da Ásia Menor começaram a se render. Alexandre apresentou-se como libertador das cidades gregas sob domínio persa. Essa política reduziu resistência e consolidou sua posição estratégica rapidamente. A vitória também fortaleceu sua imagem pessoal. Ele não era apenas rei, era comandante presente na linha de frente. A percepção de invencibilidade começou a se formar. Em guerras antigas, essa aura psicológica era a arma poderosa. O Império Persa, embora ainda vasto e rico, revelou fragilidades estruturais. A coordenação entre sátrapas era limitada, e a ausência de Dário III no campo demonstrava subestimação do adversário. Alexandre exploraria essas falhas nas batalhas seguintes. O impacto estratégico. O Grânico abriu caminho para campanhas posteriores, como Isso e Gaugamela. Sem essa vitória inicial, dificilmente Alexandre teria mantido o impulso necessário para avançar profundamente no território persa. O sucesso inicial criou momentum estratégico. Além disso, a batalha confirmou a superioridade da doutrina macedônica. A integração entre falange e cavalaria representava inovação militar significativa. A disciplina e o treinamento compensavam a inferioridade numérica. A partir daquele momento, a guerra deixou de ser mera incursão e tornou-se ofensiva sistemática contra o coração do Império Persa. E se Alexandre tivesse caído? É impossível ignorar a hipótese histórica. Se Alexandre tivesse morrido no Grânico, a campanha teria ruído. O exército poderia ter recuado, e a hegemonia persa teria permanecido intacta por décadas. Sem a expansão macedônica, o mundo helenístico talvez nunca tivesse surgido da mesma forma. A difusão cultural que uniu Oriente e Ocidente poderia ter sido drasticamente diferente. O Grânico foi, portanto, ponto de inflexão civilizacional. A vitória consolidou não apenas território, mas também visão de mundo. Alexandre não buscava apenas conquista militar, mas transformação geopolítica, a dimensão humana da batalha. Além das estratégias e manobras, o Grânico foi confronto humano. Soldados comuns enfrentaram medo, correnteza e lâminas inimigas. Muitos morreram anônimos, longe de suas terras natais. Para os macedônicos, aquela vitória validava anos de treinamento e confiança em seu líder. Para os persas, era início de ameaça crescente que exigiria mobilização maior do império. Cada golpe trocado às margens do rio carregava peso histórico que os combatentes dificilmente podiam imaginar. O início de uma nova era. Ao final daquele dia, o rio Grânico não era apenas cenário de batalha. Tornara-se símbolo de transição histórica. A antiga ordem persa começava a ser desafiada de forma concreta. Alexandre emergiu como líder capaz de enfrentar o maior império do mundo antigo e vencê-lo em campo aberto. Sua reputação estava estabelecida. O que começou como travessia arriscada transformou-se no primeiro passo de uma campanha
que redesenharia mapas, culturas e identidades por séculos. A Batalha do Grânico não foi apenas o início da conquista da Ásia. Foi o momento em que um jovem rei provou que estava disposto a arriscar tudo, inclusive a própria vida, para mudar o destino da história. E aí, aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!